Olá, boa noite. Boa noite. Nós temos um público considerável hoje no workshop. Eu fiquei muito feliz. A gente tem várias pessoas que se inscreveram, que receberam um link para estar com a gente. E por mais que a gente tenha o chat aqui, a gente vai se conversando, mas não ver as pessoas, né, não trocar, né, essa energia, para mim é uma experiência nova, viu? Porque eu gosto muito de estar ouvindo também o comentário. Então, por favor, no decorrer da nossa aula de hoje, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês param, me questionam, para que a gente possa estar ouvindo vocês e estar fazendo uma aula interativa também, né? Porque senão fica uma aula muito eu sozinha aqui, né? Eu gosto muito de ter essa interação com as pessoas. Bem bacana. Então, sejam bem-vindos todos. Então, aquelas pessoas que não me acompanham tanto, né, que estão vindo pela primeira vez, eu queria me apresentar, né? Eu sou Márcia Costa, sou psicanalista, mentora, sou treinadora de liderança. Eu tenho uma baita de uma paixão nesse assunto, é alguma coisa que eu vivi muito na vida e eu sou uma apaixonada por desenvolvimento humano. E ensino mulheres a crescerem na sua carreira, ter alta performance, mas com equilíbrio emocional, que aí é que está a chave do negócio, né? Como que a gente pode ter essa conexão, né? Como que você consegue ter esse equilíbrio? Eu vou olhar aqui de vez em quando para o lado, tá? Para eu confirmar se tem alguma pergunta, alguma coisa assim, para eu estar também junto com vocês aqui, vendo se alguém tem alguma pergunta. Então, super bem-vindos, super bem-vindas. A ideia hoje é nós falarmos um pouco do workshop O Brilho na Liderança, e é uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. E eu sempre digo, né, que tudo que você está buscando de crescimento profissional, isso mostra um pouco de quem é você, a sua preocupação com o seu desenvolvimento e o seu crescimento, aquilo que você busca na sua história, né? Então eu digo que mais do que nunca a gente vive desafios muito grandes para a posição de liderança e profissional, né? Mulher de uma forma geral. Então eu sei que muitas vezes você deve sentir aí, né, aqueles dias que são tumultuados, aquela rotina sem fim de reuniões, aqueles prazos apertados que a gente tem, aquela caixa de e-mail que nunca baixa. Esses dias eu fiz um vídeo, eu estou até fazendo um vídeo, Cleverson, esses dias com a Bia, o Cleverson está aqui comigo também, é um parceiro do grupo, e ela mostrou uma caixa de e-mail, e a caixa de e-mail é a minha mesmo, tem mais de 10 mil mensagens que a gente tinha de leitura de e-mail, então é muito interessante, né? Essa era a minha história mesmo, né? Então, eu sei muito bem o que cada uma de nós passa, né? E eu sei que muitas vezes você pode estar no momento da sua carreira que parece que você perdeu a magia. Sabe quando você trabalha com alguém também que você não tem aquele reconhecimento e essa correria do dia a dia faz com que você perca um pouco a alegria e o propósito da sua jornada. Então, hoje nós vamos falar um pouco de como nós podemos buscar esse equilíbrio. O que é sucesso para nós profissionalmente também, tá? Então, o que nós vamos abordar hoje nessa aula é como nós podemos melhorar a nossa performance. E eu gosto sempre de, quando eu falo de melhorar a performance, eu sempre falo de nós identificarmos quais os erros que muitas vezes a gente pode estar cometendo, e são os erros inconscientes. Então eu capturei aqui alguns dos principais erros que eu venho trabalhando dentro de grandes empresas, aonde eu mostro quais são esses principais erros, como que a gente pode atuar nesses erros. Então, vamos explorar quais são, e também vamos explorar, como sempre, nas lives eu sempre falava, a gente vai falar das dores, mas a gente vai falar de estratégia também para corrigi-las. Então a gente vai apresentar quais são 3 pilares da alta performance, que você pode, utilizando esse conhecimento, já sair hoje da live com um baita insight do que eu posso fazer diferente, como que eu posso equilibrar meus diversos papéis, como que eu posso ser uma melhor mãe, uma melhor profissional, uma melhor parceira, ter relacionamentos duradouros, utilizando este conhecimento. Então, este é um ponto muito importante. E eu gostaria de começar dividindo com vocês um depoimento de algumas das minhas mentoradas que já
passaram pelo processo e que é importantíssimo para vocês entenderem quais foram os resultados. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem um pouco e vocês me falam, por favor, se vocês estão ouvindo o áudio que eu vou passar para vocês. Embora tenha legenda, é importante que vocês ouçam o áudio, tá bom? Vamos lá. Então, vamos ouvir um pouco dos depoimentos das meninas que já executaram o treinamento do brilho da alta performance. Foi crescimento, evolução, autoconhecimento. Virou a chave para mim, muito no profissional. Me transformou, ela me transformou como pessoa, no meu profissional. A mentoria foi um processo de transformação, de autoconhecimento, empoderamento. Né? E aí, realmente, tem uma mudança de postura, uma mudança de forma de enxergar as coisas, uma mudança na forma de fazer as coisas. Me deu vida e agora parece que eu tenho assim, uma vida muito grande, fantástica pela frente. Incríveis e acho que todo mundo sai daqui muito empoderada. Você tem esse poder de empoderar as mulheres. E saíram laços de amizade. E hoje tem sido muito melhor, porque... A palavra que resume é solução. E resolveu o problema que eu nem sabia que eu tinha. Resolvi o problema que eu tinha, que eu não sabia que tinha solução. Maravilhoso. É uma troca de energia muito grande, de novo, para novas mudanças, né? E é maravilhoso, assim, concluindo. Eu indico para todo mundo. Isso era o que eu era capaz, né? Então, ela foi muito importante no meu crescimento, tanto pessoal como profissional. Trouxe para minha vida novamente a esperança de ser amada. Eu posso me valorizar ainda mais. Em tudo na vida. Força, determinação. Depois que eu fiz o processo, eu me sinto muito mais confiante, muito mais mulher, melhorou meu relacionamento, melhorou a minha vida profissional. Muito legal. Eu quis trazer para vocês os depoimentos, porque muitas vezes a gente se questiona, né? Será que eu consigo realmente ter esses equilíbrios que você está falando, Márcia? O equilíbrio emocional e o equilíbrio entre a minha vida profissional e pessoal? E é interessante porque quando você traz as mentoradas, né, as minhas alunas que já fizeram o processo, você consegue ver que é factível, que sim, se algumas pessoas atenderam, por que eu não posso também desenvolver, participar e atender, né? Essa minha expectativa e atender esse meu objetivo. Então, é muito importante você ter essa visão, né? E eu gostaria de convidar vocês que estão comigo aqui no workshop para que você fique até o final. Nós preparamos uma surpresa muito legal, né, Claire? Para as pessoas que ficarem com a gente até o final. O que significa isso? A gente vai dar um presente para você aí que estiver com a gente, que eu tenho certeza que já vai trazer uma baita de uma diferença na sua história e no seu autoconhecimento. Então, para que você aí tenha essa início de jornada no seu autoconhecimento, já com um foco, com um direcionamento, né? Então, é aquilo que eu sempre digo, né, Márcia? Porque você sabe que deixa eu só ver alguns comentários aqui. A Sandra está dizendo, tá, que bom, tá aqui, que ótimo, muito bom as pessoas que entraram aqui e muito bom as pessoas que estão entrando. A Carolzinha tá por aqui. Oi, Carol, muito linda. E aí, o que nós estamos falando aqui, a Carol tá falando, eu quero, você quer, né, Carol, esse equilíbrio. E é bem interessante mesmo. A gente fala que muitas vezes as pessoas falam, mas será que é possível ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Será que eu consigo ter esse autocontrole? Eu tenho um crescimento profissional, mas baseado através de um autocontrole? E eu estou aqui para dizer para vocês que sim, é fato, a gente consegue. É claro que não é do dia para a noite, mas quando você investe no seu desenvolvimento, certamente você consegue ter grandes resultados. E é interessante, né? Porque não sou só eu falando, né? É interessante você falar, Márcia, mas é fácil. Quantos anos você já está fazendo isso? Então, quando eu trago as minhas alunas, as minhas mentoradas, você consegue ver que elas utilizaram a mesma estratégia que eu estou falando aqui agora. E vocês acabaram de ver que elas realmente conseguiram atingir os resultados que elas quiseram dentro do processo. Então, é muito importante a gente saber que é factível, porque é alguma coisa que já desanima. Mas será que é para mim? Sim, é para mim. Será que eu posso ter resultado? Sim, eu posso ter resultado, né? Então é bem isso. E eu vivi muito disso também, né? Eu vivi na minha história. E esses depoimentos e a minha história reforça isso, né?
E um ponto bastante interessante que eu gosto de trazer também, antes mesmo de nós entrarmos, né, no conteúdo, eu queria trazer para vocês um pouco da minha história. Quem sou eu? Eu sempre falo, né, minha base, eu sou uma pessoa apaixonada pelo desenvolvimento de liderança. Por quê, Márcia? Porque eu sofri demais quando eu fui líder. Eu tive que passar por muitas dificuldades. E essas dificuldades me fizeram hoje, eu falo que é uma missão mesmo, né, uma missão e valores, né, que a gente traz. Me fizeram trabalhar hoje com pessoas para ajudá-las nesse seu próprio desenvolvimento. Então, eu falando um pouco da minha história para que vocês possam entender, tá bom, Márcia, da onde veio essa vontade, essa garra e essa energia de trabalhar em desenvolvimento de pessoas e de ter criado essa metodologia do brilho da alta performance, né? Então, eu vou falar um pouquinho de mim, só para vocês entenderem de onde eu vim, né? Eu fui a 7ª filha da dona Inês e do seu Luiz. Minha mãe dona de casa, meu pai metalúrgico, minha mãe não sabia ler e escrever. E essa era uma das maiores dores dela. É interessante que quando a gente vai entendendo quais as dores, né, a gente critica tanto pai e mãe, né, mas quando você vai entendendo, você vai aprendendo, e hoje como psicanalista eu tenho outro viés, né, eu sei o quanto a gente só dá aquilo que existe dentro da gente, né. Então a minha mãe, mesmo na humildade dela, ela sempre falava para mim, e ela me ensinou uma das minhas principais lições. Ela dizia para mim que eu precisava ter o meu brilho próprio, por isso que vem aí tudo que eu falo do brilho da alta liderança, o brilho da performance, porque eu acredito que cada um de nós tem um brilho próprio. Muitas vezes pode ser que ele está apagado, pode ser que essa chama não esteja tão acesa, mas a gente tem que resgatar esse brilho. E foi ela que me ensinou isso. Ela me ensinou porque minha mãe, ela não pôde trabalhar, ela cuidava dos filhos, né? Ela falava, Márcia, investe no estudo, busca realmente ter independência financeira e acredite em você, porque se você tiver tudo isso, você vai conseguir fazer o que você quer. E realmente foi fato. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar antes dos 14 anos. Olha só que interessante. Para ajudar em casa, porque eu precisava ajudar em casa de uma forma ou de outra, e para eu também ter a minha independência. Naquela época, é bem interessante, a gente dava, a maior parte das vezes, Cleverson, o dinheiro que a gente ganhava, a gente dava para a família. Hoje é muito diferente disso, né? O Cleverson está aqui batendo na cabeça. E é mesmo. Hoje, a maioria dos filhos, né, trabalham até para ele próprio, né? Mas eu não. Na época, eu tinha que ajudar em casa. E eu me espelhei muito na minha irmã, na minha irmã, que a gente chama ela de Fia, né? Mas o nome dela é Cida. Ela era secretária, eu achava o máximo, né? Sempre bem vestida, ela tinha um salário melhor do que todas as outras minhas irmãs. E eu sempre falei, puxa vida, quero ser secretária. Eu não sabia nem bem o que era ser secretária, mas eu queria ser secretária. Eu fui estudar e aí eu segui realmente esse caminho. Eu busquei, né, um estágio, entrei numa grande multinacional, comecei a trabalhar como secretária e interessantíssimo, eu falo que foi uma dos meus maiores aprendizados, porque como secretária eu tive a oportunidade de trabalhar com líderes fantásticos, que eu tive grande aprendizado. E era interessante, eu comecei, né, como secretária, eu fui até o final da carreira de secretária, eu fui secretária do vice-presidente da conta General Motors, dentro da IDS, e eu trabalhava dentro da GM, trabalhei lá por 16 anos, mas eu entrei como estagiária, bem interessante, e me tornei secretária do vice-presidente. Só que, naquela época, olha só que interessante, para vocês verem que nem tudo é dinheiro. Naquela época, eu tinha um salário muito bom, eu tinha uma posição de status, inclusive, né? Nós trabalhávamos junto com o board todo da General Motors, eu tinha um status muito bom, motorista, que a gente ficava o tempo inteiro junto, né, com a vice-presidência, mas eu sentia lá no fundo que eu podia dar mais, eu me cobrava mais, então tudo que me pediam, eu acabava querendo fazer mais. E eu descobri, né, lá para as tantas, e eu vou contar para vocês como esse desejo veio ardente em mim, mas eu tive que passar por uma fase muito difícil. Quem me conhece sabe, eu vivi um acidente aéreo. E esse acidente aéreo, nós estávamos mesmo em pleno voo, né, voltando de Recife para São Paulo, um dia depois do acidente das Torres Gêmeas, quebrou um pedaço da fuselagem, um pedaço da turbina do avião, bateu na fuselagem, fez um buraco, uma pessoa foi sugada, infelizmente morreu, foi um pânico geral, demoramos 15 minutos para pousar, e é interessante que esse acidente, ele me startou uma vontade de querer fazer tudo. Sabe aquela vontade? Eu falei, gente,
a gente passa no minuto nessa vida. E tudo aquilo que a gente acha que só acontece com outro, acontece com a gente também. E nesse momento eu entendi que aquela minha vontade que eu tinha de fazer outras coisas, eu deveria investir mais em mim. E foi aí que eu fui buscar a tomar uma decisão de mudança de carreira. Tá bom, eu tô aqui, tenho salário bom, consigo pagar tudo, tô bem, mas eu quero mais. E muitas vezes, quando a gente quer mais, a gente vai ter que pagar o preço, né? E o preço foi buscar investir na minha carreira. Eu fui buscar identificar o que eu poderia fazer para ir para uma área de liderança. E por que liderança? Porque eu via que os grandes líderes tinham oportunidade internacional, eles tinham oportunidade de aprendizado fora do Brasil, participar de workshop, e eu estava cansada de fazer aquelas viagens só para o outro. Eu queria fazer para mim também. Eu falei, um dia eu quero que as viagens seja eu participando. Olha só que interessante. Mas é claro, eu querer é uma coisa, eu ter é outra. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus mentorados, e ontem eu estava com uma mentorada, novamente eu falei a mesma coisa, e ela confirmou, você tem que estar preparada para quando a oportunidade chegar. Não adianta você querer que a oportunidade chegue antes de você estar preparado. E foi aí que aconteceu. Quando eu investi em mim, me preparei, eu consegui entrar numa posição de liderança. Mas que posição de liderança? Mas você começou por cima? Não! Eu comecei como líder informal de uma equipe. Não era nem coordenadora, era uma líder informal. E fui passo a passo na carreira de liderança. Coordenadora, supervisora, gerente júnior, gerente sênior, pleno, até me tornar uma diretora global numa área que é genuinamente masculina, que é uma área de tecnologia. Eu fui diretora global de TI. Eu chegou uma época que eu tinha mais de 1.200 colaboradores no globo, né? Porque não é só Brasil, eu trabalhava com vários países. Então foi uma época maluca, que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Oi? O Cleverson está me dizendo aqui que as pessoas entraram, né? Olá, deixa eu ver, a Carol já tinha, a Paula, tudo bem? Carolina, Paula Marques, a Vera, tudo jóia? Boa noite, gente, tudo bom? Um baita prazer ter vocês aqui com a gente. Eu estou aqui contando um pouco da minha experiência, o porquê hoje eu faço o que faço, da onde surgiu, né, essa minha vontade de treinar líderes mulheres, né, para que elas possam ter um grande resultado nas suas histórias. Então foi o que eu estava dizendo aqui agora há pouco. Eu fui líder, consegui uma posição de líder, estudei muito para conseguir essa posição, fiz MBA, cursos, certificações, idiomas, tudo o que precisava realmente, porque quem trabalha em grande multinacional sabe que para você passar num processo, não é um processo fácil, você tem que mostrar realmente competência, só que tudo que eu aprendi na escola me levava para a área técnica, como eu me desenvolver como uma líder técnica. E nem hoje, inclusive nas escolas, ensinam tão claramente, tá bom, você é uma excelente líder técnica, mas e toda essa sua parte de equilíbrio que você tem que ter? A gestão de pessoas até fala, mas e o seu equilíbrio emocional? Como que você lida com seus diversos papéis? Ninguém te fala. A gente sofre pra caramba. A gente vai viver isso o tempo inteiro. Então, isto eu vivi. Eu caí numa rotina que eu trabalhava mais de 15 horas por dia. E essa dor veio muito significativamente. Por quê? Porque quem é muito perfeccionista, eu sei que tem algumas aqui, né, que eu estou olhando aqui o nome de vocês, mentoradas e também pessoas que eu conheço, que são tão perfeccionistas quanto eu. O que a gente quer? A gente acredita que só nós podemos fazer o melhor. E na hora que a gente cai nessa seara, a gente vai é uma novela de lã, a gente vai se enrolando cada vez mais, porque a gente acredita que só nós temos a habilidade de fazer o que nós temos para fazer. Então, por diversas vezes, eu chegava em casa, já saía do trabalho, me dava, sabe, que o coração já disparava, porque eu falava, será que eu vou encontrar meu filho hoje acordado? Será que eu vou conseguir dar um beijo nele na hora antes dele dormir? Porque o jantar eu já perdi, né? E eu fiz até uns vídeos esses dias com a Biazinha, na hora que eu estava saindo, quantas e quantas vezes, na hora que eu estava saindo, eu tinha que voltar porque alguém precisava de algo urgente e eu achava que só eu tinha que fazer, eu não dizia não, eu não negociava, e cada vez mais eu passava por essa dificuldade. Moral da história, não conseguia descansar, problemas em relacionamento, uma perda de um casamento, um problema de saúde mental, doença física, e aí a gente sabe que a gente vai por ladeira abaixo, né? É muito difícil. Tá, Márcia, e como que você mudou essa história? Teve que acontecer outra coisa tão grave quanto o acidente aéreo, que algumas pessoas não sabiam que aconteceu aqui esse meu
acidente aéreo, né? Bem interessante. O que aconteceu? Eu trabalhando um dia até tarde da noite, saí tarde do trabalho, eu estava com uma reforma na minha casa, eu tinha o carro da companhia, eu parei o carro da companhia em casa para entrar, né? Que era uma garagem que eu apertava o controle remoto, e o pedreiro tinha acabado de colocar uns tijolinhos na parede, e eu parei e fiquei olhando, olha só, distraída, longe. Nisso vieram 2 rapazes e me sequestraram, foi um sequestro relâmpago. Aquela época, lá em 2017, que eles sequestravam as pessoas para fazer saque de banco, né? E eu fiquei com esses sequestradores quase 1h e pouco. E uma semana antes eu tinha perdido meu cartão de banco. E o cartão que estava na minha bolsa, eu não tinha senha. Porque naquela época, para você desbloquear cartão, você tinha que ir na agência. Você lembra disso? A gente tinha que ir na agência desbloquear o cartão. E eu não tinha desbloqueado o cartão. E na hora que o bandido pegou meu cartão, eu falei, e se eu te falar que eu perdi o meu cartão? Olha só, eu fiquei muito calma naquela hora. Só controlando a emoção, mas eu falo que a gente toma reações diferentes. É claro que na hora que o bandido chegou, eu tentei dar ré no carro, ele pegou o revólver, colocou na minha cabeça, e depois a gente saiu, e aquela sensação de você não poder fazer aquilo que você quer. E essa lição, essa segunda lição que eu falei que pela segunda vez eu nasci de novo, me mostrou uma outra coisa. Tá, Márcia, você foi para um lado de querer fazer tudo, de achar que você tinha que viver tudo, mas profissionalmente, e você esqueceu de balancear a sua vida com o lado pessoal. E aí, quando eu estava com os bandidos, eu pensei, tá, e se eu morresse aqui agora? Se esse cara resolver me dar um tiro aqui agora? O que vão falar de mim? Ah, vão falar que a Márcia é ótima, que ela trabalhava muito, sempre ocupada, nunca tinha tempo para nada. E não tinha mesmo, não tinha tempo para mim. É engraçado isso, né? Não tinha tempo para nada na história. E isso me chamou muito a atenção. E foi aí que eu falei, basta. É claro, eu continuei trabalhando, mas simultaneamente, eu já comecei a querer fazer outra atividade para eu mudar de função. Não largar o que eu fazia, porque eu gostava muito de trabalhar, mas que eu começasse a colocar limites. E isso aconteceu no meio de 2017. E em paralelo com essa minha posição, eu continuei trabalhando como diretora. Eu abri a minha empresa em 2018. E quando eu abri a minha empresa, eu vi que eu poderia trabalhar como mentora, que tinha uma necessidade muito grande, principalmente as mulheres, que sentiam essa necessidade, e eu comecei a montar. Eu falei, pera lá, eu quis ser secretária, eu segui um passo a passo, e eu comecei como estagiária, fui para secretária de VP, tá, eu quis ser diretora, líder, eu comecei como líder informal, que também é estagiário, numa posição de liderança, e eu consegui uma posição de diretora, então eu sei já um caminho, e eu desenhei esse processo, e a partir de então eu comecei a usar com os meus mentorados o mesmo processo, e eu consegui identificar que ele tem uma forma que você pode aplicar, que você consegue dar resultado. Então, isso me motivou a mais para eu fazer o que eu estou fazendo hoje, que eu vou dizer para vocês que é um baita desafio, que é uma outra atividade diferenciada, não é bonito? Que a gente está aqui. E, de novo, a gente está começando como técnico, eu estou te falando, estagiária de divulgar, né, produtos pela rede social, porque era uma coisa que eu não fazia tanto. Os meus mentorados me cobravam, as minhas mentoradas me cobravam. Mas se você não posta tanto, eu falei, é verdade. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que chegam até mim são pessoas que são referenciadas por outras mentoradas. E eu não ofereço serviço, é interessantíssimo. Mas eu falei, se eu quiser contribuir para mais mulheres, eu vou ter que quebrar de novo uma regra minha. E qual é essa regra? É também ir para esse meu julgamento. Eu não posso ter medo de julgamento, eu vou ter que começar do zero. E o que significa começar do zero na rede social? Você começar a fazer as lives, você começar a entregar conteúdos. E tá, Márcia, por que você está fazendo isso hoje? São 8h30 da noite, numa quinta-feira, você parou a sua vida falando dessa atividade. Por que você está fazendo isso? E eu vou dizer para vocês que eu descobri que isto é a minha missão. É o que faz o meu coração cantar. É o que me faz os meus olhos brilhar. Cada mentorada com depoimento que eu tenho e que diz que conseguiu mudar sua história, eu falo que não tem preço. E muitas vezes não tem preço mesmo. É uma satisfação, é uma baita de uma oportunidade. Então hoje eu vejo essa atividade como uma missão. E eu já treinei entre treinamento, desenvolvimento, mentoria, mais de 23 mil
horas de pessoas. Olha só que interessante, eu realizei mais de 10 mil horas de treinamentos em company, né, que a gente fala dentro de empresas, e também para as pessoas no online, né, porque com a pandemia, nós tivemos que vir para o online. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que existe um propósito por trás. E você também tem que encontrar o seu propósito. Aquilo que faz o seu coração bater. E hoje, é claro, no final dessa aula, para aquelas pessoas que verdadeiramente querem acelerar o crescimento delas, querem ter esse equilíbrio, que eu disse para vocês que é possível, que você pode ter um grande crescimento profissional. Para essas pessoas, eu vou querer apresentar uma proposta que vocês vão ver no final, que é a proposta da mentoria do brilho da alta performance, mas de uma forma que a gente nunca fez, né, bonito? Essa é a primeira vez que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Por quê? De verdade, a gente vende esse produto para a empresa. Muitas de vocês que estão aqui comigo estão vindo de empresas também, sabe o que eu estou dizendo? E a gente oferece esse produto para a empresa, ou seja, não é aqui que a gente ganha dinheiro, não é, mas é onde a gente tem o nosso maior propósito, é onde a gente faz o nosso coração brilhar. Então, o Cleverson pediu para eu dar uma paradinha aqui e falar um oi também. Oi, Jana, minha linda! Boa noite, você chegou! Que ótimo! O Marcos Fernandes, seja bem-vindo, viu, Marcos? Eu estou falando de liderança feminina, mas você é super bem-vindo para ficar com a gente. E eu digo que a liderança cabe para todos, né? Então, seja bem-vindo. Seja bem-vinda também, eu não consigo. Evangelar. Seja bem-vinda, boa noite. Eu tô aqui. A Ana também, a Priscila. Obrigada, Vera. Priscila, tudo jóia? Vera, tudo jóia? Seja super bem-vinda, meninas. Muito bom ter vocês aqui comigo nessa nossa primeira mentoria online. Muito bom. A Josi da ONG. Oi, Josi, que linda! Que saudade de você. Muito bom, viu? Ver todas vocês aqui. Muito bom. Então, seguindo aqui, deixa eu beber uma água, porque falando muito. Só um minutinho. Me fala, para vocês... Tá fazendo sentido? Vocês entenderam de onde vem o meu propósito? Eu falo que nada é por acaso nessa história. A gente vive dores para nós ajudarmos o outro. Nunca aquilo que a gente vive, a Valzinha está aqui, a gente fala muito sobre isso, né, Valzinha? A gente nunca vive uma dor, uma experiência que seja só para nós. Muitas vezes essas dores que a gente vive é para contribuir com o outro. Olha que interessante. E é bem interessante mesmo. Então, eu quero, a partir desse momento, a gente vai falar sobre os primeiros passos que são cruciais para você que quer ter alta performance, mas alta performance com equilíbrio emocional, que você aprenda a dar esses seus primeiros passos. E quando eu falo com equilíbrio emocional, é quando nós entendemos as nossas limitações. E a todo momento nós estamos ensinando como o outro deve nos tratar. É interessantíssimo, né? Então vamos entender quais são esses primeiros erros que eu estou falando, né? Para que vocês possam estar preparadas para a posição de liderança que nós queremos, tá? Então vamos lá, eu quero reforçar, só um pouco antes de dar um share aqui na tela para vocês, que as pessoas que ficarem até o final com a gente tem um baita de um presente aqui para que vocês possam começar essa sua jornada, tá? Então vamos lá, eu quero dar um share aqui da minha tela para vocês poderem ver aqui os principais erros. Deixa eu só colocar aqui também para vocês verem eu pequena agora e a tela grande com a informação para vocês, tá? Então vamos lá, Márcia, esses principais erros. É claro, a maior parte das vezes a gente comete esses erros sem perceber, né? Então, e pode ser exatamente esses erros que estão te impedindo de você ir para o próximo nível, de você se tornar confiante, de você estar preparada para uma posição de liderança e para o reconhecimento que você merece. Então vamos entender quais são esses erros para que nós possamos identificar também como que nós vamos poder corrigi-los, né? Então bora lá. Então, primeiro erro: deixar de estabelecer limites claros. Não definir esses limites
entre o trabalho e a vida pessoal. O que vai resultar? Uma sobreposição de papéis. E sabe qual é a maior dor? As pessoas vão, em algum momento, entenderem que você pode estar prestigiando um dos seus papéis na sua vida. E tá tudo bem se for por um período específico. A gente fala muito isso. Se você estiver trabalhando num projeto inicial, e esse projeto tem começo, meio e fim, pode ser que você vai vir à noite, pode ser que você vai ter que dar o seu algo mais. E tá tudo bem. O que não pode é você virar isto uma regra e não uma exceção. Então, quando eu acabo extrapolando o trabalho e a vida pessoal, que eu acabo sobrepondo esses papéis, eu acabo mostrando para um lado ou para o outro que ele tem prioridade em cima daquilo que eu vivo. E quem aí, líderes, já ouviu, né, do marido, né, ou de um filho, presta atenção, eu não sou seu funcionário, não. Quando você está tão envolvida dentro daquilo que você está fazendo e você fala com o outro como se você estivesse ainda dentro da empresa. E muitas vezes, o que acontece com essas mulheres? Elas têm que ter um pulso forte. E pulso forte, muitas vezes, não significa ser assertiva. A gente vai falar sobre isso. Muitas vezes, essas mulheres perdem a mão nesse pulso forte. E aí acaba perdendo aquela sua preciosidade. E aí, quando você já meteu os pés pelas mãos, eu falo que as pessoas não vão discutir se você estava certa ou se você estava errada. As pessoas já vão olhar para você e julgar o seu comportamento. Você poderia estar até certa, mas o que acontece? Você perdeu a mão. E aí as pessoas vão te julgar pelaquilo que você disse. Olha só que tristeza. Então tá, Márcia, como que eu posso começar a estabelecer limites claros? Eu preciso tomar atenção, porque uma profissional líder, ela pode cometer o erro, sabe do quê? De, em alguns momentos, e nós temos essa tecnologia hoje na mão, né? As empresas sabem disso, que você tem mensagem para responder 24 horas por dia. Se você não colocar um limite, quando você vai parar de responder essas mensagens, você vai ficar 24 horas. E aí, será que eu vou ser produtiva se eu estou trabalhando 24 horas por dia? Pode ser que não. Olha só que interessante. Então eu estou assumindo que estar 24 horas por dia online significa que eu tenho dedicação e comprometimento. Significa que você vai conseguir um esgotamento emocional mais rapidamente. E pode ser que você perca a qualidade do seu trabalho também. Então eu tenho que colocar limites saudáveis. E é claro que tudo tem regras, né? A gente não está falando de um momento específico, mas a gente está falando quando isso virou, não exceção, virou regra. E aí você está vivendo dessa forma. Outra coisa importantíssima é a gente começar a determinar horários de reunião. Você tem que ter dentro da sua agenda tempos específicos para você. Quando eu identifiquei isso, a minha vida mudou. Eu coloco horários na minha agenda, principalmente dentro de corporações, né, bonito? Que as pessoas enxergam a agenda do outro. O que acontece? A gente trabalha. Eu vejo que tem um tempo vazio. O que as pessoas vão fazendo? Incluindo a reunião, uma em cima da outra. E aí, adivinha o que vai acontecer com o seu tempo que você teria para dedicar para um projeto específico? Você não vai ter esse tempo, porque você acaba tendo esse tempo tomado. Então, esse é o erro número 1. Erro número 2. Tá tudo bem? Fez sentido para vocês antes de eu ir pro erro número 2? Tá fazendo sentido? Go ahead, Pascoal, tudo bom, Pascoal? Tudo jóia te ver aqui? A Valzinha, sim, comentou que eu respondi para ela, que a gente fala muito, né, Val? Muito bacana. E tá fazendo sentido? Fez sentido o que eu falei de estabelecer limites claros? Quando nós não estabelecemos limites claros, é um tiro no pé. O que você está querendo dizer com isso, Márcia? A todo momento eu estou ensinando o outro como eu devo ser tratada. Se eu digo sim para tudo, eu estou dizendo não para mim. Eu estou dizendo não para coisas que são importantes para mim. Olha como tem coisas que são tão claras. Tem um executivo que eu estava atendendo esses dias, muito interessante, e eu comentei com ele, quando as pessoas vêm e te interrompem, como que você faz? Você pede para as pessoas, você negocia um prazo, você pede para a pessoa esperar e você fala para ela que você vai fazer num tempo XPTO? Ou a pessoa, é claro, ela tem prioridade em cima de tudo que você está fazendo? É claro que não
em alguns itens. A gente sabe o que é urgente e urgentíssimo, mas tem pessoas que a todo momento, quando chega a outra, ela larga a prioridade dela para atender o outro. E o que significa isso? Qual a mensagem que você está dando para o outro? Que as suas coisas são importantes, sim ou não? Eu estou aqui só esperando você chegar para me dar atividades. Presta atenção nisso, gente. Isso é muito importante. Então, evitar erros evitar conversas difíceis. Isto é um ponto muito interessante de algumas mulheres. O que significa isso, Márcia? Muitas líderes, elas acham e acreditam que ter conversas diretas, como uma promoção, um aumento salarial, para ela mesma, pode ser que ela esteja parecendo arrogante, ela esteja sendo ambiciosa, ela esteja olhando mais dinheiro. É uma troca. Nós vendemos o nosso tempo. A empresa compra esse tempo. É claro que quando eu vou pedir este reconhecimento, eu tenho que ter bases, dados, para que eu possa verdadeiramente mostrar qual é o valor agregado que eu tenho. Então isso é muito importante. Quais outras conversas difíceis que as líderes evitam? Falar com seus próprios colaboradores sobre alguns comportamentos ou atitudes que ela não está gostando. Quiçá, horário, comportamento, está falando muito alto, é uma pessoa que não mede o que fala. Em alguns momentos, a líder, ela tem medo de falar, porque ela tem medo que o ambiente se torne desconfortável e que ela mostre uma autoridade muito forte. É interessante, neste momento, e eu sempre falo, elogiar em público. Corrigir no individual. Então a gente tem que tomar este cuidado para que nós possamos verdadeiramente ter essa visão primeiro. Mas eu tenho que começar a impor a minha voz, porque se eu não impor a minha voz, quem vai fazer por mim? Então, outro erro, priorizar a quantidade sobre a qualidade. Valoriza a quantidade de horas dedicadas ao trabalho, em detrimento da qualidade de tempo dedicado. E atividades tanto pessoais e relacionamento. Olha só que interessante, o que você está querendo dizer com isso, Márcia? Eu estou querendo dizer que não adianta você trabalhar 15 horas por dia se você não tem resultado associado ao seu trabalho. Você, no final das contas, você vai ser medida por aquilo que você entrega, pela qualidade daquilo que você entrega. Então não adianta eu trabalhar horas a fio, mas eu não estou sendo produtiva naquilo que eu estou fazendo. Então, trabalhar demais não significa ser uma pessoa de alta performance. Pode significar, inclusive, que você não tem organização suficiente. Olha que tristeza. Está fazendo sentido para vocês? O que eu estou dizendo aqui dentro desse contexto? Então, ao invés de mostrar que é uma qualidade, pode ser que mostre uma fragilidade. Então, é interessantíssimo. Quando eu começo a fazer mentoria em algumas empresas, tem aquelas pessoas que sempre acham... eu tenho, em alguns momentos, eu falo, puxa vida, como a pessoa está com uma visão distorcida do que é a realidade. Ela acredita que trabalhar 24 horas por dia é saudável, mas é uma visão distorcida de quem está no meio do olho do furacão. Hoje eu consigo olhar de fora. Hoje as minhas mentoradas conseguem olhar de fora. Mas quem está no meio do olho do furacão acredita que isso é o status quo. E está tudo certo. Mas não é. Porque a sua vida passa assim. E como eu lá no sequestro, eu vou dizer o quê? Que eu vivi para trabalhar. Claro, o trabalho é um dos nossos principais papéis, mas ele é um dos papéis. E nós temos que trabalhar da melhor forma possível, da melhor forma assertiva, com uma produtividade que seja adequada. Uma produtividade com balanço, olha aí. Que a gente falou esses dias, uma produtividade assertiva, legal, Interessante. Então, outro exemplo que a gente sofre aqui quando a gente prioriza quantidade e não qualidade, é sacrificar constantemente o seu tempo que você teria com a sua família para você chegar em casa e ter que voltar a trabalhar. Você não deu conta de tudo aquilo que você tinha para fazer durante o dia e lá para as tantas você tem que abrir o notebook. Isto aconteceu comigo demais. E sabe o que é pior? Parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada. Sabe quando você está trabalhando até de madrugada e você trabalhava até digitando devagarinho para outra pessoa, para o seu marido não ouvir, mas lá para as tantas a pessoa abre a porta e você...
né? Sabe, parecendo que você está fazendo uma coisa errada. E na realidade, você está fazendo algo que era para o bem da família. Só que se você não para entender o impacto que isso está gerando no seu outro lado, pode ser que na hora que você for parar, já seja tarde demais. E você tem que entender estratégias para que isso aconteça. Tá fazendo sentido para vocês aí? A Sandra está dizendo que sim, a Val falando verdade, muito sentido, a Vera, muito bom, perfeito. Então, qual é o quarto erro? Opa, fui um pouco além. O quarto erro é manter um perfeccionismo inatingível, buscar a perfeição em todas as áreas, sem aceitar, né, a imperfeição como parte natural do equilíbrio. É interessantíssimo. Hoje nós falamos cada vez mais, o professor está aí também, e ele é um dos que vocês vão ganhar um bônus maravilhoso nesse projeto com ele. Ele fala muito disso, né? A gente está falando da nossa imperfeição. Quando nós mostramos a nossa imperfeição, as pessoas se conectam conosco. Por quê? Porque ninguém aguenta mais aquela propaganda margarina, que tudo é lindo, maravilhoso, que o casal é perfeito, que a vida é linda. Não existe isso. Eu não sei aí, né? Olha aí, eu não sei se é positivo ou negativo, mas essa vida de cor-de-rosa que a gente conta, não existe. Vai existir uma vida com picos e vales, né? Uma hora você está no pico, outra você está no vale. E aí vai caminhos a caminhos. Então a gente começa a entender. Então, buscar a perfeição pode te trazer um erro muito grande. Por quê? Porque em alguns momentos você pode achar que pode fazer tudo sozinha. Você vai achar que é a Mulher Maravilha. E isso vai te trazer um impacto, inclusive, físico. Porque nós temos que descansar. Eu digo que até um celular, que por sinal não sei onde o meu foi parar aqui agora. Deve estar em algum lugar. Até um celular, sem ele estar carregado, ele vai servir para quê? Pode ser o de última geração. Ele não vai servir para absolutamente nada. Então, quando nós entendemos que nós precisamos, em algum momento da nossa história, pararmos, é fato, tá, gente? É parar mesmo. Porque senão a gente acaba, em alguns momentos, tendo um esgotamento mesmo, né? Por isso que cresceu tanto o número de burnout, por isso que cresceu o número de tantas pessoas ansiosas, e cada vez mais, principalmente para líderes mulheres. É um dado estatístico, não é Márcia Costa falando, não. E erro número 5, recusar ajuda. Resistir a aceitar ajuda de colegas, familiares, de amigos, acreditando, porque você está numa posição de liderança, que você tem que fazer tudo, né? Só que não. Quando você entende que delegar faz parte de uma das habilidades muito significativa de uma liderança. Só que nós falamos isso numa live também, né? Numa live esses dias, que o delegar, ele está muito relacionado ao confiar. Se eu não confio, eu não consigo delegar. E quando eu não confio, eu preciso entender de onde vem essa minha falta de confiança. Será que eu tenho um gatilho emocional que me remete a essa falta de confiança e que me traz aí uma dor muito significativa? E se eu não fizer um download aí dos meus gatilhos emocionais, trabalhar com a minha inteligência emocional, a minha agilidade emocional, pode ser que eu não consiga sair do lugar? Pode ser. Então, pedir ajuda significa você reconhecer o seu status de ser humano. Olha que interessante. O que você está querendo dizer com isso, Márcia? Que eu tenho prazo também limitado de energia. Eu não vou conseguir produzir da mesma forma a todo momento se eu não tiver um repouso adequado. E se eu não tiver saúde e bem-estar. Então, eu falo que isso é importantíssimo. Então, o que eu trago de referência aqui sempre? Primeiro, você tem que fazer efetivamente um download. Eu trago nesse conceito de TI porque é exatamente isso que é. Enquanto eu continuar repetindo padrões de pensamentos, emoções, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Por quê? Porque os meus padrões de pensamento e emoção, eles direcionam aquilo que eu tenho de atitude, de hábito, e consequentemente o resultado que eu tenho. Olha que tristeza. Então você está querendo dizer o quê, Márcia? A forma de eu pensar e a forma com que eu sinto as minhas emoções e como eu estou repetindo constantemente esse mesmo padrão, adivinha o que vai acontecer? Olha os meus resultados. Eu faço uma atividade bem interessante com os meus mentorados, e a gente faz isso dentro do Brilho também, né, bonito? Aonde eu falo assim, pensa
num sentimento, pensa num resultado que não está sendo bom para você. Qual é um resultado que está muito mal? É relacionamento? Tô mal pra caramba em relacionamento. Eu tô mal em aprender uma atividade estratégica. Eu tô mal em me relacionar com interpessoal com as pessoas do escritório. Eu tenho uma personalidade difícil. Marca aí. Pensa sempre como que você se vê nesse formato. Quais as emoções que eu sinto com relação a isso? Para que você possa começar a corrigir. Tá, Márcia, mas como que a gente faz esse download? Como que a gente trabalha com esse download? E eu queria já trazer para vocês um material de conteúdo nessa aula mesmo. Para vocês entenderem. Olha só que interessante. Lá a mulher estava descendo, né? Aqui a mulher está subindo na escada. Eu estou efetivamente indo em direção a um destino que eu quero. Eu posso ter errado muito, mas olha só, o passado não é destino. O passado não vai me levar para os resultados que eu quero. O passado, ele pode me prender a ter o ganho que eu quero. Então, eu tenho que trabalhar em 3 torres. Autoliderança. Por que autoliderança? Porque quem não lidera a si próprio, como pode querer liderar o outro? Quem não conhece as suas próprias emoções, reconhece a sua forma de ser, como que ele pode conseguir ter grandes resultados na sua história? Não vai ter. Opa, por quê? Precisa começar por ele mesmo. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Eu preciso começar a entender. E aí é importante, eu não falei antes, e até peço desculpa, mas eu espero que vocês estejam anotando tudo aquilo que eu estou dizendo aqui. Anota aí. Porque se você não estiver anotando, muito pouco daquilo que nós estamos falando aqui vai ficar armazenado em você aí. Então, papel e caneta, garanta que você esteja anotando. Por quê? Porque ao anotar, você já está um passo à frente de garantir que você vai conseguir implementar esse direcionamento aonde eu estou te levando e te mostrando, tá? Então, primeiro, autoliderança. Segundo, liderança assertiva. O que você quer dizer com liderança assertiva, Márcia? Eu estou querendo dizer comunicação e relacionamento. O que eu preciso melhorar na minha comunicação, no meu relacionamento? Será que eu sou assertiva quando eu falo? Será que as pessoas entendem qual é o propósito? Ou, e muitas vezes, eu sou má compreendida. Mas lembra sempre, a responsabilidade da comunicação é de quem? De quem comunica. Então, eu tenho que garantir que o outro que está recebendo a informação esteja, né, alinhado com aquilo que eu espero. E com o gestor isso é primordial. Gestão eficaz, liderança. Se eu não tenho como gerenciar pessoas, recurso e tempo, será que eu estou sendo estratégico dentro daquilo que eu apresento de valor? Então, é muito importante a gente começar a olhar cada um desses pilares agora. Vamos lá. Olhando o pilar, primeiro, fez sentido para vocês? Olhando aqui as pessoas que estão participando, está fazendo sentido? Até agora vocês têm algum comentário, algum ponto de atenção que vocês gostariam? Quantas vezes a gente comete os erros, né, que foram ditos, mas enquanto ele está inconsciente, eu estou olhando aqui do lado porque eu estou olhando uma tela, tá, gente? Eu estou com 2 telas aqui, aí vem aqui para o lado. Quando as coisas estão inconscientes, eu falo que está tudo bem, eu posso alegar ignorância. Mas quando eu faço alguma coisa que eu já sei que isso está me prejudicando, e eu falo, putz, errei de novo, na hora já cai a ficha. E o que acontece? Aí eu não posso alegar ignorância. Se eu continuar tendo essa atitude, o que significa? É que eu estou fazendo de propósito. Eu tenho que buscar mudar. Minha cadeira está baixando aqui. Eu tenho que buscar identificar como eu melhoro esse meu posicionamento. Se eu não melhorar, é ladeira abaixo. É aquilo que a gente fala o tempo inteiro. Então, vamos lá. Pilar número 1. Falamos de gerenciar as emoções. Então, eu estou dizendo aqui, cultive a sua autoconsciência. O que você está querendo dizer com a sua autoconsciência? Tenha a compreensão clara das suas emoções. Significa eu entender como eu funciono. Significa eu saber quais são as minhas fraquezas. Quais são os meus gatilhos emocionais. Sabe, quando eu já sei que a história vai dar ruim, eu tenho que ter alguma forma de me controlar. Eu tenho que ter uma prática, né? Para eu entender como que eu trabalho melhor nesse cultivo autoconsciência. E é bem interessante que eu tenho que
que ter, eu recomendo, tá? Ninguém tem nada. Eu falo que a única coisa que a gente tem nesse mundo é que pagar imposto, não é verdade, Bonito? Eu sempre recomendo, Bonito dá risada aqui. Eu recomendo e eu falo para os meus mentorados, não acredita em mim. Faça. Quando você vai ver que começa a dar resultado, aí você vai falar, putz, faz sentido o que a Márcia falou. O que você está querendo dizer, Márcia? Começa a anotar. Tem um diário emocional. O que você está querendo dizer com isso? Anote as situações que você exagerou, que você tem essa consciência que não precisava exagerar. O que gatilho te pegou? Você se sentiu como? Qual foi a sua necessidade não atendida? Olha que interessante. Pô, eu me senti desrespeitada. Eu me senti não valorizada. Eu senti que as pessoas não fazem aquilo que precisa fazer. Isso me tira do sério. Quem tem um perfil comportamental executor, os executores aqui de plantão, vai ter esse problema seríssimo mesmo. Então, pare e pensa, quais são essas emoções que eu tenho que aprender a lidar? E muitas vezes a gente conhece o outro, mas a gente não conhece a nós mesmos, né? E a gente já sabe, conheça a ti mesmo para que eu possa ter os melhores resultados. Número 2, exercite a autorregulação. O que significa isso? A capacidade de controlar. Aqui eu conheço quais são as minhas emoções. Aqui eu tenho a capacidade de controlar essas emoções. O que significa isso? Eu penso antes de agir. Não adianta. Depois de dito, palavra dita não volta. Eu tenho que em alguns momentos reconhecer que eu fiz besteira e pedir desculpa. Mas pedir desculpa para a pessoa que se sentiu ofendida em alguns momentos. Isso vai fazer você começar a entender que nós temos que trabalhar cada vez mais olhando para o outro. Como que eu me sentiria se fosse comigo dessa forma? Então, quando eu falo de exercitar essa autorregularização, a gente está falando de aprender como que eu posso ter uma resposta padrão. Olha aqui o que eu vou dizer para vocês aqui agora, anota aí. No momento de crise, como eu posso ter uma resposta padrão? O que você está querendo dizer com isso, Márcia? Eu mesma vou fazer um acordo comigo. Isso no PNL, Programação Neurolinguística. Nós temos o que nós chamamos de ancoragem. Na hora que eu estou vendo, que eu estou perdendo, que eu vou sair da linha, e se eu sair da linha, o tigre vai sair da jaula, e para segurar esse tigre, que é emoção, desculpa, ele vai fazer estrago. Um tigre fora da jaula, que é emoção, ele faz estrago. E não adianta, a razão, que é o rato, não consegue segurar o tigre na hora da emoção. Então o que você faz? Faz acordo com você. Quando você está vendo que você vai sair da linha, respira. Sai para tomar uma água, conversa com alguém que você sabe que consegue te trazer para o equilíbrio, ouve uma música que é uma música que vai te trazer para um equilíbrio, não responde aquele e-mail sem dar essa respirada, porque você vai se arrepender depois. E a gente brincava muito, né, Bonito, nas baladas, né, quando a pessoa bebeu demais, né, tira agora mais do que nunca, tira a rede social da pessoa. Tira a rede social da pessoa. Por quê? Porque ela vai mandar uma mensagem para alguém que ela não deveria. E pode ser que essa pessoa que ela não deveria mandar seja o líder. Olha que tristeza, né? Então, tome muito cuidado. A gente tem até aplicativos que regulamenta isso, não é? Tem isso. Ó, o Bonito tá aqui do meu lado, o Cleverson, que é o especialista nessa área de TI, dizendo que sim, existe isso mesmo. É bem interessante. Então, aprenda a lidar com você. Você é melhor do que ninguém, tem que ter essa visão. Márcio, o que você quer dizer com isso? Meu Deus, se você não controla você mesmo, nem as suas emoções, como você pode querer controlar o outro? E quantos de nós... Olha lá. Olha aí, o Cleverson está falando, aqui a gente está no bate-papo, e é assim mesmo, né? Adoro essa interação aqui. O Cleverson falou uma coisa muito legal, você pode estar super certa naquilo que você está fazendo, mas que pode te levar para uma justa causa, para uma demissão, sabe por quê? Pela atitude que você teve em não conseguir controlar suas emoções. Fato, isso acontece. E eu já vi gestores, eu trabalho com grandes multinacionais, com algumas empresas, e os líderes falam, Márcia, é uma pessoa maravilhosa, mas se ela não mudar, e eu já fui contratada várias vezes para isso acontecer,
Se não mudar o comportamento, nós não vamos ter como manter essa pessoa. Infelizmente. Por quê? Porque ela traz mais prejuízo do que benefício. Aumente a motivação própria. O que significa aumentar a motivação própria? Eu preciso entender aquilo que me faz ir para frente, aquilo que me faz acordar todos os dias, aquilo que me traz um brilho no olhar, né? Então defina quais são os seus objetivos claros. Celebre as suas pequenas conquistas. Ela para você pode ser que não seja pequena, ela pode ser uma baita de uma conquista, mas a gente está fazendo as coisas acontecerem. Então celebre cada uma das suas conquistas. A Sandra, a Val fez uma pergunta. Como pedir para o líder exercer o tópico 2? Qual é o tópico 2? Exercitar a autorregularização, capacidade de controlar a emoção. Eu digo, Val, bem interessante a sua pergunta, que não é na hora da discussão, tá? Nessa hora que os ânimos estiverem alterados, com certeza não é um bom momento. Mas é um bom momento depois você convidar esse líder para você tomar um café e dizer para ele como você se sentiu na situação XPTO. Como você faz a pessoa calçar os seus sapatos? Baita de uma dica, anota aí, pessoal, isso é fantástico. Como que eu faço as pessoas calçarem o meu sapato? É quando eu pergunto para elas como você acha que eu me senti. E fecha a boca. Não fale. Espera o outro responder. Olha, no dia que você trabalhou, no dia que nós tivemos essa situação, você falou isso. Isso me magoou, isso me trouxe um gatilho emocional muito forte. Como você acha que eu me senti com relação a isso? Espera a pessoa falar. Tá, e o que você acha que a gente pode estar fazendo diferente numa próxima situação? Isso mesmo, vozinha. Sensacional. É por aí. Porque caso contrário, não adianta. A gente não consegue trazer o outro no momento que a gente precisa. Mas vamos fazendo pergunta aí. Fantástico, adorei. Vamos para a próxima. Desenvolver empatia. Entender o sentimento do outro e construir relacionamento. Quando a gente fala de desenvolver empatia, a gente está falando de construção de relacionamento mesmo, tá? O que significa isso, Márcia? A gente está falando que pode ser que eu não concorde com você, bonito. E muitas vezes a gente não concorda, não. É bem interessante. Acho que é raras as vezes em alguns momentos, a gente concorda. Mas a gente sempre alinha, a gente respeita. E é interessante, eu até falei, hoje aconteceu isso. Eu estava fazendo uma coisa, ele me deu uma dica, e na hora eu falei, não, imagina, isso não faz sentido, absolutamente nenhum. Aí eu respirei, eu falei, caraca, pode ser que faça sentido sim. Você está certo. E na hora, eu já refiz. É interessante, então o que você está querendo dizer com isso, Márcia? Muitas vezes a gente entende que desenvolver empatia significa eu só me colocar no lugar do outro e não. Muitas vezes você não viveu a situação do outro, mas você pode respeitar o que o outro diz e você dizer, olha, eu concordo com a sua opinião, mas neste momento eu vou seguir para esse lado. E a gente já fez muitas vezes isso. Eu dar uma recomendação, ou ele me dá uma recomendação, eu falo, não, neste momento tem que ser feito assim. Por quê? Porque é o meu feeling. Porque eu acredito que seja o melhor. E tá tudo bem. E a gente tem que aprender a respeitar. O problema é quando a gente está agarrado, né, na nossa opinião. E aí a gente acaba se perdendo mesmo, tá? Número 5. Aprimore as habilidades sociais com construa rede de apoio. Ninguém vive sozinho. Não tem como. Por mais que a gente acredita que a gente pode se bastar, infelizmente eu vou te dar uma boa ou má notícia. Em algum momento a gente vai precisar de alguém. Até mesmo para troca de informações diferentes. E é maravilhoso quando as pessoas que estão no nosso lado desafiam porque têm opiniões diferentes da nossa. Então é bem legal realmente você ter e construir uma rede de apoio, ter uma liderança onde as pessoas vão falar para você não somente aquilo que você quer ouvir. Bem bacana. Bora para a próxima. Então, o próximo. Eu trouxe exemplo prático também. Tá bom, Márcia, entendi tudo isso. Como que eu posso colocar em prática? Sair hoje dessa aula e colocar em prática. Então, em situações de conflito, em vez de você ser reativo, é aquilo que eu falei, faz uma pausa. Busca avaliar quais foram as suas emoções. Escreva o que você sentiu. Isso é muito importante para você começar a identificar que tem um padrão de repetição. Todas as vezes que acontece XPTO, eu reajo dessa forma. Mas por que eu estou reagindo dessa forma? Sem pensar, sendo que eu quero ir para a direita e não mais para a esquerda. Então você vai começar a prestar atenção em você mesmo. Responda de uma maneira, não estou dizendo que é fácil,
calma, racional. Por quê? Porque na hora que você perdeu a razão, eu sempre falo o seguinte, imagina que a sua razão seja o seu bem mais precioso, o seu coraçãozinho. E o que acontece? Quando eu pego a minha razão e eu dou para você, bonito, olha o que acontece. Eu já não posso mais discutir. Porque eu tinha razão, eu estava certa, mas aí eu entrei numa seara de brigar e eu dei a minha razão para você. Nunca, jamais, de forma alguma, dê a sua razão para o outro. Consiga, tenha, né, essa busca, eu não estou dizendo que é fácil nem todo dia, mas busca entender qual a perspectiva do outro. E enfrentar as falhas e críticas como uma oportunidade de aprendizado. Quando eu vejo que falhas e críticas são oportunidade de aprendizado, eu me vejo mais tranquila. Olha que interessante. Então, pilar 2, desenvolvimento de habilidades de comunicação que nós falamos aqui, né? Tá bom, Márcia, o que você está querendo dizer? É crucial para uma pessoa que quer ir para uma posição de liderança saber colocar as suas ideias num formato adequado. Eu preciso saber e motivar a minha equipe para o lado que eu quero e não pelo contrário. Então eu preciso trabalhar com a minha equipe com uma forma que eu consiga direcionar para o resultado. Então eu preciso o quê? Me comunicar com clareza. Pratique também a escuta ativa. Seja específica e objetiva naquilo que você quer. Demonstre o seu ponto de vista, dê feedback, seja direta, tá? E tudo aquilo que a gente falou agora há pouco, que também se aplica, né? Que é a empatia. Exerça a tomada de decisão confiante. O que você está querendo dizer, Márcia? Desenvolva um processo de tomada de decisão e responsabilidade. Estabeleça um método claro de tomada de decisão. Porque muitas vezes as pessoas decidem pela emoção. A maioria das vezes, mas espera lá, deixa eu olhar todos os pontos. Será que eu olhei todos os pontos? Eu amarrei todos esses pontos? Garanta que você consiga trabalhar, né, de uma forma que as pessoas entendam o seu raciocínio lógico e claro. Porque senão você vai se perder no meio do caminho também. Construa relacionamentos fortes, promova um ambiente de trabalho inclusivo, seja acessível. Tem pessoas que constroem muros na frente delas. E aí é claro que você não vai conseguir extrair o melhor do outro. As pessoas só vão se comprometer com você a partir do momento que elas entenderem que elas são importantes. Adivinha para quem? Para você. Se elas entenderem que você não está nem aí para elas, adivinha o que você vai receber das pessoas. Olha que interessante isso. As pessoas só se comprometem com pessoas que elas veem que respeitam a opinião delas. Então, se eu não me sinto respeitada por você, certamente eu não vou ter um ambiente colaborativo com você. Interessante, né? Está fazendo sentido? Algum ponto, algum comentário adicional? Gerencie conflito de forma eficaz. Adote uma abordagem proativa. Use técnicas de solução de conflitos. É bem interessante. O que você está querendo dizer com isso, Márcia? Eu estou dizendo que é chave para uma liderança você abordar conflito de uma forma positiva. Por quê? Porque erros vão acontecer o tempo inteiro. Se não acontecer erro é porque não temos operação. Aliás, o cliente nos paga para resolver esses conflitos, esses problemas. E quando eu tenho um líder que acha que vai viver mar de rosa, desculpa, não existe. Mas se todo momento que tem conflito tem que ser uma briga de foice no escuro, e eu não vejo conflitos como uma oportunidade de melhoria e de aprendizado, vai ser muito triste, tanto para a operação como para o líder. Por quê? Porque as pessoas vão querer parar de arriscar, e se eu paro de arriscar, eu não tenho um ambiente produtivo. Olha só, e muito menos de inovação. Interessante isso, né? E o último, vamos lá. Qual é o último? Demonstre resiliência e flexibilidade. Como assim, Márcia? Demonstrar resiliência e flexibilidade. A resiliência eu falo que é você receber porrada e você continuar da forma com que você está. Na mentoria, o brilho, a gente fala muito da liderança antifrágil, que a gente fala que é receber porrada, absorver e aprender com ela. É interessante. Então, se eu sou
e trabalho, né, com oportunidades de falhas como aprendizado, olha só que interessante, eu vou ser muito mais flexível com a equipe que vai estar comigo, eu vou ter uma equipe muito mais engajada, eu vou ter uma equipe muito mais motivada, porque ela sabe que na hora de um erro, é claro, você não vai errar sempre na mesma coisa, porque errar sempre na mesma coisa significa também que você não está fazendo uma análise de quais são os problemas que estão acontecendo e como nós estamos corrigindo. Porque aí é uma tristeza errar sempre na mesma coisa, né? Então garanta que você também tenha um plano que quando os erros vêm, como que nós estamos corrigindo esses erros? E vamos ver também aqui quais são as recomendações que nós colocamos aqui de exemplo prático. Para ser e ter uma liderança assertiva, a delegação é fundamental, eu tenho que ser clara naquilo que eu espero, eu tenho que dar liberdade para a minha equipe escolher aquilo que ela precisa fazer, eu preciso trabalhar de uma forma que a equipe se sente parte integrante do processo, né? Não é eu mando e você obedece. Eu tenho que enfrentar a crise, e não estou dizendo que é fácil, de uma forma calma, com clareza, me comunicando abertamente. Eu tenho que ter esta visão, essa confiança. Gente, está fazendo sentido para vocês? Algum comentário adicional? Alguém tem algum comentário? Algum ponto? Alguma pergunta? Estamos indo para o último pilar. Algum ponto que vocês gostariam de colocar aqui? Antes de nós irmos para o último pilar? Está fazendo sentido? Estou falando muito rápido? Vocês estão conseguindo tomar nota? Estão conseguindo ver já a oportunidade de melhoria que você pode aplicar no dia a dia, na sua operação, no seu trabalho? Perfeito, Marcinha. Obrigada, vozinha. Sensacional. Obrigada. Então, pilar 3. Independente de onde eu esteja, do que eu executo, nós vamos trabalhar com pessoas, recursos. E recursos são tudo que engloba a sua entrega do seu serviço, tá? E o tempo, como que eu trabalho voltada para ter um resultado adequado, tá? Então, quando eu estou falando desse pilar, eu estou falando de otimizar os meus recursos, eu estou falando de gerenciar de uma forma inteligente os recursos que eu tenho e administrar corretamente o tempo, de uma maneira que eu consiga ser mais eficiente e produtiva. Deixa eu ver. Kelly, faz muito sentido, perfeito. Obrigada, Kelly. Muito bom. A Val também, perfeito, sim. Muito bom. Então, incentivar e desenvolvimento contínuo, feedback, né, é importantíssimo para que eu possa gerenciar pessoas, para que eu possa fomentar crescimento para as minhas pessoas. Eu tenho que garantir que as pessoas se sintam valorizadas. Como? Tendo desenvolvimento contínuo, participando de feedback construtivo, para que elas possam saber no que elas precisam melhorar, no que elas podem contribuir mais para a equipe. E reconhecimento e recompensa. Eu preciso sentir que aquilo que eu faço está tendo valor na entrega do que eu faço. E muitas vezes os líderes não fazem isso. E principalmente para as pessoas que entregam bem, sabia? Eu falo que esse é um preço. Para quem é bom profissional, o líder acha que ele não tem que cuidar dessas pessoas. Ele acha que ele tem que cuidar só das pessoas que dão trabalho. E é exatamente o oposto. Porque se você não cuida do seu melhor recurso, sabe o que acontece? Esse melhor recurso pode ser que desanime. Ao invés de ele continuar subindo, se ele vê que ele não está sendo tratado com a mesma diferença, ao invés dele manter, sabe o que acontece? Ele cai. O que você tem que mostrar para a sua equipe? Que esse recurso que entrega sempre mais, ele tem que ser visualizado, ele tem que ser reconhecido, para que as outras pessoas que não são e não estão nesse patamar queiram ser reconhecidas também. É desta forma que a gente entrega resultado. Olha que interessante, que você engaja as pessoas. Agora eu tenho uma pessoa muito boa. E eu falar, ele está indo por conta própria. Acho que a gente até falou isso, né, Carol? Eu vi que a Carol estava na linha. O filho bom, a gente acaba não dando valor. E aí é que está um grande erro da liderança. Muito, muito errado. Então, preste atenção no seu melhor recurso. Gestão de tempo, priorize metas. Trabalhe com prioridade. O que é prioridade, o que é urgente, o que vai trazer impacto significativo. Nós trabalhamos dentro da mentoria com várias matrizes de resultado. E é interessantíssimo, porque na hora que você coloca uma matriz de resultado na sua frente, você consegue saber aquilo que você tem habilidade e como você consegue ter o melhor resultado, aquilo que vai te gerar um impacto muito grande. Então a gente trabalha com várias matrizes para te trazer essa visão de prioridade, de planejamento e organização. Falei muito na última live que se você
acaba delegando para qualquer um e essa pessoa não esteja apta, você pode também estar dando um tiro no seu pé, tá? Então vamos lá, eu tenho que implementar sessões de melhoria para eu ter uma liderança assertiva, onde os funcionários mais experientes possam contribuir. Você vai estar fazendo inclusive com que essas pessoas se sintam mais valorizadas. E gestão de recurso também, utiliza software e para poder te dar dashboard. Gestão de tempo, utiliza técnicas específicas, técnica Pomodoro, que vai te ajudar e te trazer um baita de um resultado. Então, resumindo aí, tá, os 3 pilares que nós falamos: autoliderança, liderança assertiva e gestão de pessoas eficaz. Tá bom, Márcia? E aprendemos até agora esses 3 pontos que você já vai poder utilizar, né, dentro do seu dia a dia. E eu queria reforçar para você, né, que nós temos um brinde para você no final deste workshop, que a gente apresentou aí com muito cuidado e carinho. Mas antes de eu continuar aqui, eu queria apresentar para vocês um resultado de uma mentorada dentro do processo. E olha só que interessante o resultado que ela teve ao fazer o processo. Vamos ouvir? O processo ele aconteceu em um momento da minha vida que eu posso dizer que ele foi um verdadeiro divisor de águas mesmo. Em tudo que eu passava, em tudo que eu sentia. Depois que eu fiz o processo, eu me sinto muito mais confiante, muito mais mulher. Melhorou meu relacionamento, melhorou a minha vida profissional completamente, assim, mudou. Eu faço parte de uma liderança, hoje eu lidero 85 pessoas no trabalho, e assim, isso mudou completamente, mudou a forma como eu enxergo o ser humano, porque eu consegui enxergar que cada indivíduo é diferente, então muitas vezes eu quero que o outro seja como eu, ou eu quero que o outro também tenha o mesmo desempenho que eu teria. E eu acho que a principal coisa foi conseguir obter o melhor das pessoas que hoje trabalham comigo, porque eu consegui enxergá-las individualmente. Muito legal, esse foi o resultado de uma coach, uma mentorada nossa maravilhosa. E deixa eu mostrar o outro resultado. Para minha vida novamente a esperança de ser amada um dia. Eu tinha desistido. Mas você, Márcia, me trouxe essa esperança, me trouxe essa alegria novamente. Sabe, esse gostinho de viver que eu tinha perdido, você trouxe de volta. E eu não tenho palavras para te agradecer. Eu nunca vou encontrar as palavras. Eu falo que a gente não tem palavra também, né? Quando a gente vê um depoimento como esse, né? Como é importante, como a gente traz um resultado significativo, né? Para a história. E como eu falei para vocês lá no início, você é responsável pelo seu desenvolvimento, né? E neste momento, eu falo, né, que a gente tem que dar um passo a mais. Eu gostaria de ficar aqui falando com vocês mais horas, mas o tempo é limitado, né? E para aquelas que querem ter mais resultados, querem verdadeiramente ir para uma jornada de autodesenvolvimento, fazer diferente, me acompanhar numa mentoria, eu tenho, né, uma oferta para fazer para vocês mesmo, né? Eu falo que tudo é decisão e todas as decisões, se a gente deixa ela passar no momento oportuno, pode ser que a gente não tenha outro momento, né? Então, qual é a oferta que eu tenho para vocês, né? Hoje nós estamos abrindo a oportunidade de algumas pessoas entrarem num curso online. Lembra que eu falei para vocês que a gente está indo, né, para outro patamar? A gente está indo para aulas que nós estamos disponibilizando, que são gravadas, são cursos que nós temos gravado, e além do encontro das aulas gravadas, e é uma coisa que eu conversei muito com o time, o pessoal falou, mas a aula gravada e pronto, eu falei, não, nem pensar, porque a minha interação com a equipe é muito importante, eu quero ter um momento que eu volte e converse com a equipe, trabalhe em grupo, e aí eu vou ter, além das aulas, né, gravadas, que vão estar no Hotmart, né, bonito? Nós vamos ter encontros quinzenais. São 7 encontros para esclarecimento de dúvida. Além desses encontros e das aulas que nós vamos disponibilizar também, quinzenais, nós vamos ter uma comunidade. E a comunidade é maravilhosa. A gente já tem do primeiro grupo do Brilho da Alta Performance. E é muito legal o quanto elas trocam informação também. Então, o nosso material didático, ele vai estar disponibilizado no Hotmart. As aulas serão gravadas
gravadas em módulos, também serão disponibilizadas quinzenalmente, para que vocês sigam uma ordem. Poderia disponibilizar todas as aulas? Poderia, mas aí o que acontece? No encontro presencial, eu quero discutir sobre aqueles módulos que estão naquela aula. Eu quero garantir que você assistiu àquela aula, que você anotou, que você fez o seu resumo, para na hora que a gente vier para esse encontro quinzenal, você traga efetivamente as suas dúvidas. Então, este é o objetivo. E como que é esses encontros, né? Esse curso? Como que ele é dividido em módulos, né, Márcia? Eles são 7 módulos, né? E este módulo, eu falo, os 7 módulos aqui da entrega, a gente trabalha com a introdução, que é para você realmente entender e ir para o seu... com foco, com gás, com energia, o autoconhecimento, perceber a sua emoção. Olha tudo aquilo que eu falei. Quando a gente não sabe quais as nossas emoções, a gente mete o pé pelas mãos. Então a gente vai falar do mundo de interpretação, a gente vai falar como a gente pode entender melhor a nossa realidade. O módulo 2 é a autoliderança. Eu consciente das minhas escolhas e da minha autorresponsabilidade. O líder antifrágil, transformando pressão em oportunidade, que a gente acabou de falar agora há pouco, né, Bonito? A liderança feminina, mas emocionalmente inteligente. É interessante como a gente pode ter resultados fantásticos se eu deixar a minha agilidade emocional chegar antes do que somente o meu resultado técnico. O resultado técnico por si só não vai te sustentar. Isto e cada vez mais a gente está vendo isso, tá? Módulo 6, a gente vai falar sobre desenvolvimento contínuo, gestão de pessoas, a gente vai falar sobre melhoria contínua, PDCA, eu sou Lean Six Sigma Black Belt, eu vou trazer conceitos de Lean dentro do nosso processo, então a gente vai ter isso. E número 7, a gente vai estar construindo, revisando, porque neste momento, no decorrer dessa jornada, você fez o seu PDI, você já identificou onde você tem as suas oportunidades e nós vamos estar olhando o seu objetivo construído. A gente vai olhar quanto você tem para entregar o seu melhor resultado. Então a gente vai falar de Ikigai. O Ikigai é jornada com foco. A gente vai estar falando de construir objetivos, atitudes, projeção de futuro. É bem interessante mesmo cada um dos módulos. Opa, peraí que eu apertei coisa aqui que eu não deveria. Vamos para o próximo. E eu comentei, né? O Cléia está até aqui comigo, a gente estava falando quando nós estávamos fazendo esse material. Quais são os bônus que nós vamos colocar neste primeiro produto? É o primeiro que nós estamos lançando nesse ano de 2024. Nós já tivemos uma turma em 2023, foi fantástico. Essas meninas que deram o depoimento são da turma do 2023. Elas estão indo para um outro patamar. É bem interessante porque elas não querem parar. E é interessante que cada hora a gente também está trabalhando em outro aspecto com elas. Então, a gente, nas pessoas que fecharem até 24 horas. Este produto, a gente vai disponibilizar um link para vocês poderem acessar. Então, vocês vão ter, as pessoas que fecharem nas 24 horas, vão ter uma aula de gestão de tempo com o Bonito, que está aqui do meu lado, que é um especialista em gestão de projeto. Fala um oi aqui para o pessoal, Clé. Ele não gosta, mas eu vou fazer ele colocar a carinha dele aqui, ele odeia isso. Ele gosta de ficar por trás, né? Então, ele vai dar uma aula sobre gestão de projetos, sobre gestão de tempo. A gente tem o professor Pascoal, que está aqui, olha ele aí, dando tchauzinho. Professor super conceituado, professor universitário, que vai estar falando sobre empreendedorismo, alternativas e soluções. Essa aula a gente tem gravada, foi fantástica no primeiro grupo, o pessoal tirou muito insight. A gente está trazendo 2 novidades super legais, porque a gente entendeu como uma necessidade também para que essas mulheres possam ter melhores resultados. Há uma aula de Instagram, como que você pode melhorar os seus resultados na sua empresa, como você pode melhorar e também começar a ter uma comunidade, traduzir aquilo que você conhece para o bem de outras pessoas. Então é primordial que você saiba utilizar as redes sociais. E a gente está com a Tânia também, a Tânia deve estar por aí com a gente, né, Tânia? Dá um oi aí pro time.
ela vai falar sobre o impacto da saúde na sua produtividade. Nada adianta se você não tiver com a saúde em dia. Como que você trabalha? Então a gente buscou trazer esses diversos pontos de atenção para que não tenha desculpa, que você verdadeiramente consiga ir para um próximo nível. E aí eu coloquei ainda, o pessoal falou, Márcia, não precisa, mas eu fiz questão de criar um bônus adicional. O que significa esse bônus adicional? Para 5 primeiras alunas que fecharem ainda hoje, eu vou ter uma mentoria minha individual com elas para entender muito fortemente qual é a dificuldade dela, além do que nós vamos nos encontrar. Então essa pessoa vai estar comigo para poder montar já esse seu primeiro passo. E também um livro que eu estou como co-autora, eu vou mandar autografado para vocês. Este livro, ele tem uma história muito legal. Fui convidada por um diretor da Honda de Manaus. Eu atendo mais, acho que eu já atendi mais de 50 executivos na Honda Manaus. E uma das apresentações que eu estava fazendo de feedback para um dos meus mentorados, um diretor dele entrou na linha e no final ele me chamou depois. Ele me convidou para ser coautora desse livro. E qual é esse livro? Seja Disruptivo e Viva a Vida. São vários pessoas, coautores, que fizeram parte desse livro, pessoas de super potencial que estão traduzindo a sua história. E nesse livro eu estou falando sobre agilidade emocional. Você não vai conseguir ser disruptivo se você não tiver agilidade emocional. Olha só que interessante. Tá, Márcia, neste momento você pode estar falando, tá, entendi quais são os bônus, entendi que você está entregando, tá, mas qual é o valor desse investimento, tá? Então, esses bônus todos, se nós colocarmos em prática, é um bônus que está no valor de 3.700, que você não vai pagar, porque as aulas você vai ganhar de graça, né? As pessoas que se inscreverem, fecharem nessas 24 horas, né? Então é de graça. A mentoria que eu vou estar fazendo ao longo deste caminho, e essa mentoria individual também, se eu fosse fechar um pacote, ficaria em torno de 10 mil. É o que eu faço hoje com as empresas, é o que eu fecho nos individuais, algumas das minhas mentorias. Bem esse valor mesmo. E então, daria um valor de 13.770, se fosse, né? Tá, Márcia, o que me recomendaram, o que um time que eu estou trabalhando, que nós estamos fazendo esse lançamento, me recomendou, Márcia, uma pessoa com o seu conhecimento pode estar vendendo essa mentoria facilmente nesse valor de 3.700. Eu falei, mas eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso a esse treinamento. Eu não gostaria de colocar um valor onde as pessoas não conseguissem entrar. Então, nós conversamos e nós chegamos no valor de 12 parcelas de R$ 159. O que significa isso? São 12 parcelas de 159, é o investimento que nós chegamos. Isto tudo para que você possa caminhar lado a lado, você ter esse resultado que nós já vimos que grandes as mentoradas já tiveram, né? Para que você possa verdadeiramente fazer da sua história deste ano, de 2024, com resultado. E eu sempre falo, né? As oportunidades, elas vêm. Muitas vezes a gente não está predisposto a seguir com essas oportunidades. Só que imagina você quanto tempo você poderia estar trabalhando melhor na sua performance, no seu resultado, se você tiver alguém que vai poder te guiar, que vai estar junto com você, que vai poder te transformar. Então aqui é uma baita de uma oportunidade, tá? E fora todo o investimento que nós tivemos com conhecimento, com material, você viu várias pessoas que vão estar fazendo entregas juntos, são pessoas fantásticas, que com certeza você pode ter resultado maravilhoso. Então, a forma de pagamento, ele pode ser em cartão, Pix, a gente também viu aqui um formato, tudo pela Hotmart, então você pode ficar tranquilo também, tranquila, né, com relação a isso. Mas além de tudo isso, eu queria te falar mais uma coisa. Se você ainda está em dúvida se vale a pena ou não, olha só, você vai ter 30 dias, por 7 dias, a garantia é 7 dias por lei, tá? Você pode pedir devolução de qualquer coisa. Nós estamos dando 30 dias de garantia, porque eu
acredito no produto que a gente está fazendo. Se você entrar e por 30 dias você falar, caraca, não fez sentido absolutamente nada para mim. 30 dias a gente vai devolver seu dinheiro sem questionar absolutamente nada. É dinheiro na conta sem questionar. Se em 90 dias que você tiver no processo, porque a gente vai estar aí juntas um período aí de quase uns 5 meses, uns 4 meses, 5 meses junto. Olha a diferença desse programa. Se em 90 dias você não está conseguindo atingir seu objetivo, nós vamos fazer junto o seu plano de desenvolvimento. Eu vou sentar com você para entender o que está acontecendo. Nós vamos desenvolver essa atividade juntas. Nós vamos olhar. E é importante, claro, que para que você tenha esse aval de estar fazendo esse PDI direto, você tenha que ter participado de todas as aulas, ter feito as suas atividades, ter feito o seu resumo, ser uma pessoa ativa na comunidade, nos encontros online. E se depois que eu fiz, você é tudo isso, eu fiz com você o PDI e depois de mais 30 dias, você mesmo assim não conseguiu atingir seu objetivo, eu devolvo 100% do seu dinheiro e te dou mais R$500 do meu bolso. O que você está querendo dizer com isso, Márcia? Que não tem nenhum tipo de risco. Porque eu garanto que você vai ter a transformação que essas minhas mentoradas tiveram. Olha que fantástico. Então, se em 120 dias que você está nesse programa, você não atingiu, você fez tudo, eu te garanto seu dinheiro de volta e ainda te dou mais R$500, porque eu vou falar o que está acontecendo dentro desse nosso programa que a gente não conseguiu atingir essa pessoa. Você vai ser um case para mim. Por isso que eu te pago de volta. Olha só que interessante, porque a gente fala que a gente aprende com os erros. Eu quero entender que é esse case dentro do meu contexto. Então, eu digo que o futuro depende de muitas coisas, mas antes de mais nada, ele depende de cada um de nós. Então, hoje, esse futuro está aqui para você. Está disponível para você poder participar de um grupo de pessoas que estão empenhadas em ser melhor na sua carreira, de ser uma líder de sucesso, de ter esta inteligência emocional, de conseguir entregar o seu resultado de uma forma diferente. Então, gente, como eu disse, eu queria primeiro ver se algum de vocês aqui tem alguma dúvida. Vocês têm alguma dúvida do que foi apresentado? Fez sentido para você esta proposta? E eu falo novamente, falo de coração aberto mesmo. Eu trabalho com muitas outras empresas, eu faço muito trabalho em company. Como eu falei, eu estou com a Honda novamente, eu estou atendendo mais 20 e poucos executivos da Honda. E é paixão. O que eu estou fazendo é por paixão. É interessantíssimo. E isso é muito bom, professor, muito bom. A gente faz por paixão, por prazer. Então, é o que eu tenho o meu compromisso com você para eu poder te ajudar. Mas antes de eu ter esse compromisso com você, você precisa ter esse compromisso com você mesmo, né? E se a gente parar para pensar, né? Voltando aqui no investimento que a gente está falando, o investimento de R$159, se você dividir por 30 dias, bonito, você sabia que não dá nem um café por dia? Esse preço? Se eu deixar de tomar um cafezinho na padaria, que é aqui do lado de casa, eu economizo esse dinheiro e consigo comprar esse curso. Então, não tem desculpa, gente. É um valor aqui, se você deixar de tomar um café no dia, comer um salgadinho, você está investindo em um treinamento que eu te garanto que vai dar uma reviravolta na sua história. Então, pensa bem. E se você vai vir para esta jornada, né? Eu falo, pense comigo, o que você vai fazer de diferente se você quer realmente estar comprometida com o seu resultado, né? E qual é o preço, né, da sua felicidade? Será que você tem que passar por tanta coisa que eu já passei na minha vida para você poder ter esse resultado? E aí, né, eu falo muitas vezes, né, eu sei que você vai poder dizer, Márcia, mas eu não tenho tempo. Você tem um treinamento online que você pode fazer no momento que você tiver disponibilidade. E o Cleverson, que veio aqui, já deu um tchauzinho para vocês, um dos treinamentos dele é exatamente sobre gestão de tempo. O que significa isso? Você vai ter um banho de loja sobre gestão de tempo. Ah, eu tenho medo de começar e não dar certo. Se não for agora, quando vai ser? Se a gente tiver
tiver o medo, né, empacar a gente nunca consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eu gostaria agora de ver se vocês têm algum comentário. Parabéns, Marcinha, profissional sensacional. Obrigada, minha linda. Muito linda, grande mentorada e minha também. Muito linda, muito bacana te ver aqui também. Então, como nós tínhamos nos comprometido, eu queria ver se tem alguém que tem alguma dúvida ainda sobre o link. Vai estar disponível na comunidade assim que nós terminarmos a live, o webinário hoje, né? O Cleverson e a Tânia vai estar colocando o link lá. Não deixa de ver com carinho, participa, porque eu tenho certeza que vai ser uma baita de uma mudança aí na sua história. Muito bom. Algum ponto, algum comentário que vocês gostariam de fazer antes de acabar a nossa webinário? Eu agradeço a todos vocês, espero de coração encontrar muitos de vocês nessa nossa nova comunidade que nós estamos fazendo aqui no ano de 2024, para juntos, de mão dadas, você poder ter um resultado significativo na sua história. Não espere as coisas acontecerem para você, faça as coisas acontecerem para você. Não sei se tem mais nenhum ponto. Tânia, você tem algum comentário antes de nós finalizarmos? Peraí, o Cleverson vai colocar o link aqui para vocês também. Então, aquelas pessoas que já têm a certeza que vai pegar essa oportunidade, vai fazer da sua história diferente, já está o link aqui, a gente está colocando agora aqui no YouTube, para que vocês não percam tempo e façam a sua inscrição. Então, o Cleverson já colocou aqui para a gente, e de verdade, gente, neste valor, com esta qualidade de material, de profissionais que nós estamos envolvendo, dificilmente vocês vão encontrar qualquer outra coisa no mercado. Márcia, você está sendo muito arrogante agora? Não, eu estou sendo sincera. Eu estou falando porque eu venho de várias atividades que eu executo. E uma das coisas que eu posso garantir para vocês é a qualidade dos profissionais que estão com a gente nesse trabalho. E fora que você não tem o porquê ter medo, porque as garantias estão aí. É só você chegar e pedir, 30 dias você tem para testar esse produto e a gente vai estar junto aí para ter grandes resultados. O Bonito fechou a página aqui, eu não sei se a gente tem algum comentário por favor, me fala se a gente vai mandar pela comunidade também, mas a gente só queria que alguns de vocês entrasse e me dissesse que se o link foi disponível e se está aberto. Uma outra coisa, eu peço para vocês curtirem aí também esse workshop. É importante também para a gente poder ter um crescimento nas redes sociais. Eu sempre esqueço disso também, né? Tem algum ponto adicional, Bonito, para a gente poder? Não? Só ver se alguém tem algum ponto na comunidade, lá no Instagram ou no YouTube. Marcinha, obrigado. Então, pessoal, terminando aqui, muito obrigada. Foi o que eu disse, este foi o conteúdo que eu pude dar até agora, mas tem muito mais coisas que você pode ter entrando nesse programa, que é o Brilho da Alta Performance, tá? Espero vocês lá, de coração e de braços abertos, para a gente seguir essa jornada. Um beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus e vamos nos falando. Até mais, tchau, 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 tchau a todos.